Ela está entre as infrações mais cometidas nos grandes centros urbanos, ou melhor, entre as infrações que possuem o maior número de autuações. Sabe qual é? Em São Paulo, por exemplo, só de janeiro a maio de 2023 foram mais de 150 mil autuações. Gente, isso representa um valor de R$ 44.372.370,50. Para ficar mais fácil de calcular, isso representa uma média de R$ 295 mil por dia. Isso mesmo, eu não falei errado. R$ 295 mil por dia só em São Paulo, somente referente a uma única infração de trânsito, que é a do artigo 184, inciso 3 do CTB. Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada como circulação destinada aos veículos de transporte público de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. É a infração conhecida como transitar no corredor de ônibus. Normalmente, os condutores são flagrados cometendo essa infração por meio da utilização de sistemas automáticos não metrológicos. E você sabe qual é a destinação desse valor arrecadado? O CTB trata desse assunto. Mas antes, é importante registrar que nem todos os condutores flagrados nesse local irão ser autuados ou, se forem autuados, terá que pagar multa. Isso porque, expressamente, a nossa legislação de trânsito fala que há situações em que não deve haver autuações. Então, por conta desse detalhe que muitos utilizam em seus argumentos, em suas defesas, e que, se comprovado, terá o auto de infração arquivado. Mas antes é importante lembrar que nem sempre essa infração foi de natureza gravíssima. No passado era infração leve ou grave, a depender do local onde estava localizada a faixa exclusiva. Acontece que a Lei 13.154 de 2015 incluiu ao artigo 184 o inciso 3, de forma mais específica para o transporte público de passageiros. E qual foi o objetivo dessa inclusão? Na época, muitos criticaram, afirmando que foi para arrecadar mais, aproveitar da ocasião, já que muita gente transita nesses locais. Os órgãos teriam a oportunidade de arrecadar não apenas R$ 88,38, mas agora R$ 293,47. Porém, não é isso que muitos defendem. O fato de punir uma infração de forma mais rigorosa tem por objetivo constranger aquelas pessoas, aqueles condutores, para que não pratiquem novamente aquela infração ou que não venham a cometê-la, com o objetivo de garantir uma maior fluidez no trânsito, priorizando o transporte público. Quanto à destinação desse dinheiro, segundo o artigo 320 do CTB, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito. Devendo os órgãos, nos termos do parágrafo 2º desse artigo, publicar anualmente na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita arrecadada, com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Mas, como eu falei, nem sempre aquele que foi flagrado transitando em uma faixa exclusiva para ônibus será autuado ou deveria ser autuado. Isso porque o CONTRAN diz no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na ficha de fiscalização dessa infração do artigo 184, inciso 3, que não poderá haver autuação do veículo que ingressa na faixa ou via exclusiva em local permitido para efetuar o embarque ou desembarque de passageiros. Também não poderá ser autuado aquele veículo que ingressou na faixa, na via da esquerda ou da direita para entrar ou sair de um lote lindeiro, de um imóvel.
bem como também, gente, não pode ser autuado quando não houver a existência da placa de regulamentação R32. Da mesma forma, se houver falta ou insuficiência da sinalização também, olha, horizontal, MFE, que é a marcação de faixa exclusiva. Existem outras situações, mas eu vou destacar mais uma, que é quando o veículo entra nessa faixa exclusiva para efetuar uma conversão à direita ou à esquerda, no trecho sinalizado com linha de continuidade, que é a LCO, que permite essa transposição. Então, em todos esses casos, não se pode lavrar o auto de infração. E se você foi autuado diante dessas inconsistências, terá fortes argumentos para conseguir arquivar esse auto de infração. A verdade é que o valor da multa realmente se tornou mais caro para essa conduta. Porém, o que percebemos pela quantidade das autuações é que o cometimento dessa infração continua a todo vapor. Mas, na tua opinião, por qual motivo? Desatenção dos condutores ao inobservar a sinalização? Ou seria porque essa sinalização encontra-se insuficiente ou incorreta? Pelo que você observa na tua cidade, qual seria o motivo dessa infração ser a campeã em autuações? Eu sou o professor Rômulo Tadeu, um forte abraço e até a próxima.